Só que eu sei esse problema. Eu rodei o Maranhão. E aí eu já tinha falado, Renan, aqui tem muito problema de saneamento, cuidado pra tomar um suco, que eles vão bater com a água da torneira, ela vai no fundo vindo do poço, que vai pegar um lençol freático, num lugar que não tem saneamento. Doença. Toda minha equipe pegou diarreia. Todo mundo. Tomando, às vezes, um suco, ou você pediu uma Coca-Cola, pediu um gelo. O gelo foi feito ali no... Aí você pegava. E a população, infelizmente, acaba se acostumando, porque a população foi tratada como bicho a vida inteira. A população não foi respeitada a vida inteira. Aí essa população migra para outros lugares. Aí você tem esses conflitos regionais. A galera vai de Goiás, tá me ouvindo, a galera de Santa Catarina, a galera do Paraná. Começa a receber migrantes de outros lugares. Os migrantes não estão adaptados ao modelo de vida deles. E dá briga. Dá briga. Porque eles vêm com um sistema cultural em que eles não foram tratados como cidadão. Então a gente tem que entender assim. O eleitor não dá bola para saneamento básico. O eleitor não dá bola para educação. Nenhuma. O eleitor não dá valor para educação. A educação não faz parte nem de longe da decisão de voto do eleitor. A educação não é considerada um valor intrínseco pelo eleitor. E deveria ser o principal. É lógico, mas as pessoas não entendem, porque a maior parte das pessoas nos lugares mais humildes, quando ela vive, ela entende assim, a escola já era ruim. A vida dela, ela passa pela escola, a vida dela não melhorou naquilo. Ela não entende que aquilo é uma mola propulsora. Quando vieram pessoas de outros países, imigrantes pra cá, que vieram de culturas em que a educação já era dada em alguma medida como valor, eles deram mais valor e levaram vantagens nisso. Eu dou sempre o exemplo da minha mãe. Quando eu era criancinha, eu me alfabetizei muito rápido. Minha mãe me ajudava, ela sentava. Minha mãe era uma mulher de classe média, jovem, que meu pai trabalhava, ele era um cara de classe média, ambos tinham se formado, tinham estudado, e minha mãe eu tive o privilégio de ter minha mãe me ajudando quando era criança. E outras crianças não tiveram esse privilégio, porque a mãe, às vezes, é uma mãe solteira, não tinha grana pra bancar isso, precisa trabalhar, precisava ralar. E, ao mesmo tempo, aquela mãe não entendia como eu cobro a escola pro meu filho ter uma educação melhor. Muitas mães, quando falam em escola, ela fala merenda. Por quê? Porque ela quer saber se o filho dela tá comendo. Então, o ato dela de não dar valor não é que ela é uma pessoa ruim, é porque ela não tem o critério de avaliação na cabeça dela. Uma coisa que as pessoas sentem, saúde, a fila do SUS. Aí sim a pessoa sente, preciso fazer um exame, demora muito tempo pra sair meu exame. Precisa ser às vezes em outra cidade, às vezes eu tô numa cidade pequena, preciso ir pra outra cidade, não tem transporte pra ir pra outra cidade. Demora pra fazer o exame, demora pra conseguir uma cirurgia. Que é o famoso problema de acesso que tem no SUS. Então na saúde o pessoal olha, transporte o pessoal também olha, porque é uma coisa que afeta ela, vou pro trabalho, ou o transporte tá caro, ou o transporte tá demorado, ou o transporte tá ruim. Mas no geral, nos lugares mais humildes, boa parte dos problemas não são avaliados como importantes. E aí o político entende. E o que o político faz? E essa é a lição que eu tive de Brasil. A maior lição que eu tive. O político, ele entende que ele pode cooptar aquela pessoa. Então, você tem uma família com 5 pessoas. Ele dá um emprego pra uma pessoa na tua família. Aí a tua família inteira é obrigada a votar nele e apoiar ele o tempo todo. Ele distribui uma telha, um saco de cimento. Ele fica mantendo você num sistema de favor, e nada disso envolve atividade econômica gerada no município, porque ele vive de repasse do famoso FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que é um repasse que vem lá do governo federal. Esse repasse vem de dinheiro tirado de outros lugares. E esse político não tem nenhuma responsabilidade em aumentar a arrecadação, tampouco em melhorar a vida das pessoas. E é por isso que eu comecei a jogar luz sobre esse problema ao redor do Brasil, que eu falei, cara, todos os políticos do Centrão, os políticos mais corruptos, eles vêm desse modelo de engambelar o eleitor, de comprar o eleitor, de manter o eleitor ali como um servo, enquanto ele tira dinheiro de outros lugares do Brasil que estão ralando e pagando imposto altíssimo, e aí ele se mantém, fica rico no meio, e aí ele tem o ciclo eleitoral. Se esse cara tá no Nordeste, não no Norte, no Nordeste tem, por exemplo, vai acontecer agora o São João. Todo político do interior tem que fazer o maior São João possível, e o eleitor avaliar ele se o São João for grande. No resto dos lugares, são os grandes shows, por exemplo, festa da prefeitura. A prefeitura fez o aniversário, aí você traz o Natanzinho, traz o Wesley Safadão, e traz vários desses cantores, e aí o público avalia, meu prefeito é bom. Aí o Safadão chama o prefeito lá, aí o prefeito dança. Cara, isso não dá. Aí você tem, sei lá, mais de 2.000 cidades no Brasil que vivem disso. Pão e circo. É um pão e circo com muita pobreza, IDH baixíssimo e baixa atividade econômica. Em última instância, não só por conta disso, por conta de outras coisas, mas isso faz também com que outros lugares no Brasil acabem pagando uma alíquota de impostos muito alta para sustentar essas transferências para outros estados e municípios e também para sustentar a máquina do governo, a grande máquina com seus milhares de juízes, com seus milhares de promotores, com seus funças que ganham salários acima da média, com super aposentadorias. E você tem que sustentar toda essa máquina que redistribui dinheiro que não funciona.
E aí fica a pergunta, desde a Constituição de 88 tem todos esses instrumentos de distribuição de recursos. Se for puxar ainda, vamos dizer, o Pacto Federativo, os investimentos para diminuir a pobreza no Nordeste, Sudene e tal, a gente tá lá desde os anos 50 falando em fazer isso. E a desigualdade regional não diminuiu. Então a gente tem que mudar a lógica. E quando eu olho e eu estudo a lógica, ou seja, quando a gente estuda história, o que a gente percebe? Que você tem uma classe política que é horrenda, que é a pior classe política possível, administrando os lugares mais humildes e que não larga o osso. E eles se aliam com a esquerda, com a direita, com quem for, que é o famoso centrão. E se a gente quiser resolver centrão, se a gente quiser resolver STF, se a gente quiser tornar, aí sim, o Brasil que eu falei que tem que ser uma das 5 maiores nações do mundo, a gente vai ter que resolver esse problema. Porque rodando o Brasil, tomando uma surra de Brasil, vamos botar assim, você percebe que boa parte das nossas discussões são sobre outras coisas. E não sobre isso. E isso é o essencial. Isso é o verdadeiro tema de Brasil. Eu mesmo, cara, como liderança de movimento, eu achava que, pô, tem outro tema aqui. Cara, tem temas bem mais importantes. E esse é mais importante. Esse eu percebi. Este é o maior problema do Brasil. E se a gente resolve esse problema, por extensão, a gente começa a resolver o grande problema brasileiro. Porque do jeito que tá, o mundo não vai ter clemência com o Brasil. O Brasil, como você disse, tem terras raras, tem recursos hídricos, tá posicionado estrategicamente. O continente, o Sul, a América do Sul, assim como o tal do Sul global, vai ser cada vez mais importante nas próximas décadas. A China, por exemplo, quer fazer uma ferrovia ligando Ilhéus até Xangai, no Peru, que é a ferrovia bioceânica. Porque aí eles dão um bypass ali no canal do Panamá. Você cruza o oceano. E os Estados Unidos não quer. A gente quer. Pra gente é bom. Mas é bom se com a China fazendo a ferrovia? Não sei, eu quero a gente fazer a ferrovia. Então, o mundo tá olhando pra gente e a gente tá fraquinho aqui. Metade do Brasil discutindo se quer uma picanha do Lula, se quer um Vale Gás, o outro se quer soltar o Bolsonaro. É essa a discussão? É essa a discussão de Brasil? Não é. Se a gente quiser ser um país de primeiro mundo, não é. E o lance que a gente tem que desafiar e acordar as pessoas é o que a gente precisa fazer para nos próximos 30 anos a gente se tornar uma dessas 5 nações. Todas essas outras discussões são discussões contingentes, que elas afetam essa, mas elas são menores. Todas, incluindo a STF. Essa é a grande discussão. Como quebrar essa barreira para tornar o Brasil um dos 5 maiores países do mundo? Só deve ser essa a nossa discussão. Todo o resto é besteira. Mas a discussão sobre segurança pública não, né? Não, ela é importante demais. Como eu disse, STF é importante, segurança pública é importante. Só que o exemplo que eu quero te dar disso é, o Brasil é como se fosse uma pessoa que está na UTI porque pegou uma gripe. Tem cura a gripe. Mas se você não cuida, uma hora você vai parar no UTI, dependendo do caso. E nós estamos nessa. A gente está com uma doença. Resolver a questão de segurança pública no Brasil não é tão difícil. É que a gente se esforça em deixar o crime organizado trabalhar. A gente se esforça em ter uma das piores leis em termos de combate a facções, leis de execução penal, progressão, saidinha. A gente se esforça. Há um esforço. Vamos dizer, civilizacional de anos em tornar o Brasil um país ruim no enfrentamento ao crime. Mas porque eles estão já dentro do sistema? Ou é uma visão que foi colocada na população? Não, é uma visão de Brasil. O Brasil ficou com muita culpa do período da ditadura militar, regime militar, chame o que quiser. O Brasil ficou com muita culpa. E essa culpa, por conta de violações de direitos humanos, fez com que a ideia de você avançar uma legislação penal dura para enfrentamento ao crime fosse colocado como uma coisa, não, estamos imaginando que estamos nos porões do DOPS. E aí o universo do direito no Brasil, as faculdades de direito e tal, começaram a produzir ideias que iam no sentido contrário, a ideia de abolicionismo penal. Aí ONGs ficaram hiperpoderosas, ONGs que recebem dinheiro da gringa, muita ONG recebe dinheiro americano. Inclusive, para ser claro, então pegaram lá nos Estados Unidos, né, todo o dinheiro que saía preciso até lembrar aqui o departamento que eles tinham, o SAD, que ia para ONGs, fundações nos Estados Unidos, e esse dinheiro era direcionado para ONGs brasileiras. E não só para financiamento de guerra racial, conflitos raciais, ONGs de direitos humanos que defendem direito penal mínimo. Então, isso tudo aconteceu. Por que é interessante, você acha? São várias razões. Eu acho que você enfraquece. Quando você faz com que um país invista em não se proteger do próprio crime, você está enfraquecendo esse outro país. E você divulga ideias das mais diversas. Aqui foi laboratório de guerra racial, aqui foi laboratório de todo tipo de ideia ruim. A guerra cultural que acontece no Brasil, ela foi patrocinada por dinheiro essencialmente americano. E, pelo amor de Deus, eu não sou anti-americano, eu não sou teórico de conspiração, eu só tô falando com números. Se for pegar, tem um site que chama, acho que é Fundação Monte Castelo.